O Big Three, os três grandes, que é um termo usado para se referir aos três animes e mangás que marcaram o início de uma nova era na indústria das animações e dos mangás japoneses, e que foram extremamente populares no ocidente durante o início e meio dos anos 2000 e serviram como porta de entrada para muitas pessoas nessa época. Esses que no ano de 2000 eram os três pilares da Shonen Jump, que é Naruto, Bleach e One Piece. E antes deles, nos anos 90, pode-se dizer que o Big Three era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk. Mas você já parou para se perguntar o que faz o Big Three tão especial, tanto o antigo como o novo? Afinal, a Shonen Jump é uma revista que tem milhares de mangás, tanto novos quanto antigos. Então, o que é preciso fazer para se destacar? Tanto assim, em meio a milhares de mangás, ideias, traços, autores e personagens. É o traço em si? São os personagens em si? É a identificação com o público? É o estilo, a emoção, o senso de amizade que a obra passa? Uma mistura de tudo isso? Eu sou o Matos, você está no Fala Matos. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então inscreva-se aí, por favor. É meu sonho me tornar um youtuber grande de animes algum dia. Se inscrevendo você me ajuda demais. E vamos lá. O que faz o Big Three tão especial assim? Bom, a primeira coisa que eu notei que faz o Big Three ser tão especial são as inovações temáticas que eles trouxeram quando chegaram à cena dos mangás. Vamos começar falando dos três antigos pilares da Shonen Jump, que eram Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk. No caso de Dragon Ball, Akira Toriyama estava mirando mais no público ocidental, pois ele já tinha sucesso no Japão e agora queria o sucesso no resto do mundo. Então ele misturou tanto elementos ocidentais como elementos orientais. E isso fez com que ele criasse um mundo como nunca antes visto até aquele momento, diria eu, na história não só da Shonen Jump e dos mangás, como também na história do entretenimento e da cultura pop e da fantasia do mundo em geral, criando um mundo onde tudo pode acontecer, desde lutar artes marciais contra robôs, caçar dinossauros, deuses, tanto do bem quanto do mal, criaturas mágicas, bruxas, mestres imortais, animais falantes, armas sagradas, entre muitas outras coisas. Um mundo cheio de possibilidades, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, as pessoas, embora saibam que Dragon Ball é uma obra que mudou seriamente o rumo da indústria dos quadrinhos, elas não sabem o tamanho da proporção que isso tomou mundialmente. Provavelmente, apenas quem realmente saiba ou tenha uma real noção de quão grande Dragon Ball foi para a indústria mundial sejam somente quem viveu naquela época, os desenhistas, os roteiristas e os animadores. E além de criar um mundo maravilhoso e gigantesco com muitas possibilidades, ele também popularizou esse estilo de traço mais simples, porém que tem muita simpatia. Também popularizou o estilo de enquadramento simples nos mangás. E saibam vocês ou não, um pouco da origem do Goku foi inspirada na do Superman, pois Akira Toriyama era muito fã do Superman, então ele fez essa homenagem ao Superman na origem do Goku. Só que anos depois, o que foi a inspiração para a origem do Goku deu a volta para o Goku se tornar referência nas HQs do Superman, e vira e volta os desenhistas e roteiristas fazem uma referência às lutas de Dragon Ball nas HQs do Superman, nas animações, inclusive em trajes e poses específicas. E vai além disso, o Batman e o Superman fizeram uma fusão para derrotar um vilão
vilão que parecia diretamente saído de Dragon Ball. E isso sem contar o traço mágico de Dragon Ball, que eu vou deixar para comentar depois. Já Takehiko Inoue foi criar o Slam Dunk, pois ele era muito fã de basquete desde seus anos de colégio. E isso é um ponto interessante a se pensar, pois se você ver os mangás mais famosos da Shonen Jump dos anos 90, a grande maioria envolvia lutas ou brigas ou ação corpo a corpo no interior da obra. E também vale ressaltar que o basquete não era popular na época que ele estava fazendo mangá no Japão. E outro ponto que vale ressaltar é que, embora os japoneses consigam ver as coisas ocidentais, a disseminação de informação não era nada comparado ao que temos hoje, pois estamos falando de uma época pré-internet, galera. Só para esse cara estudar ângulos de câmera emulando um jogo de basquete naquela época devia ser um trabalhão. Inclusive, os autores de hoje reclamam do estilo de trabalho excessivo que é fazer mangás, entre outras coisas, infelizmente. Só que naquela época ainda era pior para os autores. E o Takehiko Inoue fazer uma obra como essa, de um esporte que nem era tão popular, em uma época que, imagino eu, não ser tão propensa a isso, e ainda fazer sucesso e ficar entre os 3 maiores, é digno de aplausos. E já nosso Togashi começou a série Yu Yu Hakusho por volta de novembro de 1990, baseando-se em seus interesses em séries de ocultismo e filmes de terror, e sendo influenciado pela mitologia budista. E ele também criou um mundo cheio de possibilidades, com personagens carismáticos, e onde também você pode ter magia, artes marciais, técnicas secretas, entre muitas e muitas outras possibilidades. E além disso, personagens muito carismáticos com características únicas, o que faz você sempre querer saber mais sobre esses personagens e sobre esse mundo, e você sempre fica engajado nessa obra. Então, para começo de conversa, uma das coisas que fazem o Big Tree ser tão especial são algumas inovações ou mudanças que eles trazem no seu próprio mundo, podendo ser pequenas coisas, como alguns personagens diferentes, ou até mesmo uma pequena alteração em algum conceito que você interpreta, assim pegando algo conhecido e apresentando para o leitor de forma nova. Então agora vamos falar do Big Tree atual, que é o Naruto, One Piece e Bleach. Começando por Naruto. Se você parar para analisar, ao longo da história sempre tivemos mangás de samurais, como é o caso de Samurai X, de magos, como é o caso de Bastard, e de artes marciais, como é o caso de Hokuto no Ken. Porém, embora tivesse obviamente mangás de ninja também, você provavelmente não lembra nenhum deles de cabeça. Então é aqui que o Masashi Kishimoto foi genial. Ele pegou tudo que conhecíamos como ninjas e manteve muitos conceitos e mudou muitos outros, e assim criando um mundo de ninjas, onde nós em certa parte conhecíamos e em outra parte era um mundo novo que nos fazia querer ficar mais tempo naquele mundo, e com referências ao mundo real, como por exemplo, você sabia que o Sasuke era um ninja que realmente existiu no Japão e aparentemente ele era um dos melhores ninjas da sua época? Então ele pegou conceitos que já existiam, misturou com novos e formou algo novo e diferente a seu próprio jeito. E agora no caso de Bleach, assim como todo mangaka ou artista, Tite Kubo, autor de Bleach, também se baseou em outras obras para criar Bleach, mas dentre elas, a que mais vale destacar para fazer um paralelo são os Cavaleiros de Ouro de Cavaleiro do Zodíaco. Do mesmo jeito que os 12 Cavaleiros de Ouro têm suas próprias individualidades, personalidades, habilidades e designs diferentes, Kubo pegou esse conceito, aplicou em Bleach e ampliou, fazendo os capitães, tenentes e por aí vai. Fora pegar os Shinigamis, que são os deuses da morte, basicamente para ele ser o protagonista do mangá. É um conceito que, na minha opinião, é bem diferente e mais uma vez trouxe um mundo diferente que nunca foi visto antes nas histórias dos mangás, assim trazendo novidade para os leitores, fazendo eles ficarem engajados, e além disso um monte de personagens interessantes que você quer sempre saber mais sobre eles. E agora vamos falar de One Piece. Eiichiro Oda fez algo que eu nunca vi nos mangás nem nos animes, e provavelmente
realmente nem nas HQs. Um mangá do pirata que estica. Se você fosse falar para alguém, vou criar um mangá do pirata que estica, provavelmente ele iria rir da sua cara. Provavelmente o mangá de One Piece é uma das coisas mais diferenciadas de muitos e muitos anos. Como todo artista, ele também se baseou em outras obras, e a que fica logo na cara é obviamente Dragon Ball. O Luffy é muito parecido com o Goku em seu estilo, a paleta de cor de One Piece e Dragon Ball são muito parecidas, o traço mais cartunesco, só que ele pega tudo de bom que Dragon Ball tem e aplica isso para um mundo de piratas. Enquanto Dragon Ball tem viagens entre planetas, One Piece tem viagens de barcos, ilhas, tesouros, uma mistura de personagens fictícios com reais, como é o caso do Barba Branca e o Shanks, um monte de personagens carismáticos, uma criação de mundo muito bem feita e poderes super diferenciados, segredos que se conectam na história, entre muitas outras coisas. Ou seja, um dos pilares que fazem o Big Three e mangás de sucesso em geral é a sua inovação na criação de mundo, trazendo vários conceitos novos, personagens novos, habilidades novas e, por consequência, fazem as pessoas se impressionarem por algo novo e, por consequência, também mudam a indústria de certa forma, seja em escala pequena ou em uma escala grande. Um outro ponto que vale se destacar é o traço. Se você parar para olhar não só o Big Three, mas também a grande maioria dos mangás de sucesso, eles têm em seu núcleo traços visualmente super marcantes. Algumas pessoas dizem que isso não importa, e sim a história, mas isso é uma mentira. A verdade é que um complementa o outro. Se você parar e ver o Big Three, você vai ver que você identifica o mangá rapidamente apenas olhando o seu traço. E não só o Big Three, a maioria dos mangás que você conhece que fizeram sucesso e provavelmente parte da sua infância tem um traço muito marcante. Samurai X, Cavaleiro do Zodíaco, Digimon, Pokémon e por aí vai. Ou seja, ter um traço marcante e diferente torna as obras ainda mais diferenciadas e, por consequência, especiais do seu próprio jeito. E por último, mas não menos importante, os personagens e designs. Uma das coisas que o Big Three fez foi trazer personagens e design excelentes que você pode se identificar facilmente, inclusive agregando e influenciando mais ao mercado mundial de animes e mangás. Com o Naruto, tivemos uma onda de personagens mais emotivos que fazem discursos como Midoriya ou Tanjiro. No caso do Ichigo, tivemos uma onda de personagens mais quietos e introspectivos, como o próprio Itadori. E com One Piece, tivemos uma onda de personagens escandalosos e sinceros, como o Asta. Então, galera, estas foram algumas das coisas que fazem o Big Three ser tão especial. Quem sabe eu faça um vídeo complementar a ele algum dia. Se você curtiu, por favor, meu sonho é ser youtuber, espero que o canal cresça algum dia, obrigado por tudo. Inscreva-se aí, vê os outros vídeos do canal e tamo junto, valeu!